O exercício 1.36 da sétima edição do Incropera é um exercício que vai envolver balanço de energia e conceitos de termodinâmica. Então, água pressurizada a 10 bar e 110 graus Celsius entra na parte inferior de um tubo com diâmetro 100 milímetros e 10 metros de comprimento a uma taxa máxima de 1,5 kg por segundo. O tubo está localizado no interior de uma câmara de combustão, portanto ele vai sofrer um aquecimento. Vapor superaquecido sai no topo a 7 bar e 600 graus Celsius. Essa água, então, está sendo aquecida. Determine a mudança na taxa em que as seguintes quantidades entram e saem do tubo: energia térmica e de escoamento combinados, energia mecânica, energia total da água e a taxa de transferência de calor. Bom, então, primeiro, antes da gente vamos tentar entender o que ele está me dizendo aqui do problema. Ele está me dizendo que eu tenho um tubo na vertical. Esse tubo está no interior de uma câmara de combustão. Portanto, a água que está entrando e saindo está sendo aquecida. Então, eu tenho um tubo aqui. Eu tenho uma condição de entrada, que eu vou chamar de ponto 1 na entrada, com uma pressão na entrada de 10 bar e uma temperatura de 110 graus Celsius. Ele me deu a taxa máxima também, M ponto, de 1,5 quilos por segundo. Na saída, eu vou chamar de condição 2, vou chamar aqui de ponto 2, poderia chamar de entrada ou saída também, vou chamar de ponto 2. Ele me deu as condições de pressão na saída de 7 bar, a pressão caiu e a temperatura aumentou para 600 graus Celsius. Então, esse aqui é o meu problema. Eu vou considerar a seguinte hipótese. Nós vamos considerar regime permanente. Então, a hipótese que nós vamos fazer aqui, hipótese, regime permanente. O que implica essa hipótese? O que implica eu dizer que o meu sistema está em regime permanente? Implica dizer que todas as variações temporais são nulas. Portanto, a taxa de variação temporal é nula. Isso aqui. Eu vou considerar também, se a taxa de variação temporal é nula, eu posso dizer que a taxa máxima na entrada é igual à taxa máxima na saída. A taxa máxima a gente consegue calcular com a ρ, a massa específica, vezes a velocidade, vezes a área. E a área é a área aqui da seção transversal, é um cilindro, π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Ele me deu aqui o comprimento, né? O comprimento total do tubo é de 10 metros e o diâmetro é de 100 milímetros. Então, a área que a gente tem, o comprimento total, a gente vai precisar para calcular essa variação de energia potencial, porque meu fluido ele entra aqui com uma taxa máxima, que vai implicar numa velocidade de entrada e uma velocidade de saída diferente, portanto, eu vou ter uma variação de energia cinética, eu tenho uma variação de altura, portanto, eu tenho uma variação de energia potencial e eu também estou aquecendo, eu tenho uma variação de temperatura, portanto, eu tenho uma variação na energia térmica. Então, se a gente considerar o nosso sistema e fizer um balanço de energia aplicando a primeira lei vai ser taxa de variação de energia ao longo do tempo, vai ser igual a uma taxa de calor. Eu vou manter aqui o ponto para manter a consistência com a nomenclatura de termodinâmica. A taxa de calor, se eu fizer um balanço de energia no meu sistema, se eu fizer aqui o meu volume de controle, a primeira coisa que eu tenho que identificar é que esse meu sistema é um volume de controle, é um sistema aberto. Eu tenho entrada e saída de massa. Eu tenho massa atravessando as fronteiras do meu sistema, certo? Eu tenho massa atravessando. Se eu fizer um balanço de energia, tudo que está entrando, taxa de variação de energia ao longo do tempo vai ser a taxa de calor mais a taxa de trabalho, mais a taxa máxima de energia, a taxa máxima entrando, vezes a quantidade de energia entrando, menos a taxa máxima saindo, vezes a quantidade de energia saindo. Isso aqui vai me dar em energia específica, vezes uma taxa máxima, vai me dar a taxa de energia. Então, as unidades aqui estão consistentes. No caso aqui, eu considerei regime permanente, portanto, essa taxa de variação temporal é nula. Esse trabalho seria um trabalho realizado pelo meu sistema na vizinhança. Então, aqui o meu sistema não está realizando um trabalho. Consequentemente, eu posso passar essa parcela para o lado direito e isolar que a taxa máxima
E como a taxa máxima é igual, eu vou colocar ela aqui em evidência, vezes a parcela da energia na saída menos a parcela da energia na entrada, vai ser igual à quantidade, a taxa de calor fornecida para o meu sistema. Quais são as parcelas de energia? Aqui eu estou escrevendo em termos de energia específica, porque está multiplicado pela taxa máxima. As parcelas de energia vão ser a energia interna, como é um sistema aberto, a energia interna mais o termo do trabalho de fluxo, pressão vezes volume, mais a energia cinética, V ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial, escrita em forma intensiva, G vezes uma altura, vou colocar Y aqui, G vezes Y, que é uma altura de referência. Portanto, a variação da energia, que vai ser isso aqui, vai ser a variação da energia, vai ser a variação da energia interna, mais a variação da parcela do trabalho de fluxo, PV, mais a variação da energia cinética, vou colocar aqui variação de V ao quadrado sobre 2, mais a variação de GY. Vai ficar G dy, né? G vezes a variação dy, que é a variação de altura. Isso aqui, então, são as minhas parcelas de energia. Quando ele me pergunta lá no enunciado a energia térmica e de escoamento combinados, o que é isso aqui, energia térmica? Na verdade, a energia térmica está embutida na parcela da energia interna. A energia interna, uma das parcelas da energia interna é a energia térmica. Então, quando eu quero saber a variação, essa variação de energia térmica vai estar embutida na informação da energia térmica. E o trabalho de fluxo, esse trabalho de escoamento, é essa parcela de trabalho de fluxo. E a gente sabe que, pela definição da entalpia, a entalpia é definida como a parcela da energia cinética mais essa parcela do trabalho de fluxo, logo, a variação da entalpia é a variação da energia interna mais a variação do termo pressão vezes volume, que é justamente o item A que ele me pede. Ele quer saber a energia térmica e de escoamento combinados. Portanto, vai ser a variação de entalpia. Quando eu falo da energia mecânica, daí eu estou falando da parte da energia cinética. A energia mecânica, ela engloba a energia mecânica, ela vai englobar a minha energia cinética mais a minha energia potencial. Portanto, vai ser essa parcela de variação da energia cinética, V ao quadrado sobre 2, mais a variação da altura de G vezes a variação de altura. Nesse caso aqui, a variação de altura a gente sabe, eu vou precisar calcular a parcela da velocidade. Então, basicamente, o problema é esse. Quando eu falo da energia total, daí são todas as parcelas. A energia total vai ser a energia interna, mais o trabalho de fluxo, que a gente calculou no item A, mais a parcela de energia cinética e potencial. Então, esse aqui vai ser o trabalho total e que vai ser igual à taxa de transferência de calor. Olha aqui, a taxa de variação de energia total, esse termo aqui, essa taxa de variação de energia, essa aqui é a minha variação de energia total, vai ser igual à taxa de calor. Portanto, o item D e o item C tem que dar o mesmo valor. Na verdade, vai ser calculado dessa forma. Então, eu tenho uma condição de entrada e uma saída. E como é que a gente vai determinar essas condições? A gente precisa pegar, então, eu marquei aqui, fiz uma tabelinha com a condição na entrada, eu tenho uma pressão a pressão está em bar em 10 bar, que convertido para quilopascal dá 1000 quilopascal, a temperatura de entrada 110. Que condição que é essa? Qual que é esse estado termodinâmico na entrada? Se eu for na tabela da água saturada, é em função da pressão. Para a pressão de 1000, então na condição 1, para a pressão de 1000, em 1, para a pressão de 1000, a temperatura de saturação é de 179,91 graus Celsius. Portanto, a minha temperatura no ponto 1, que é de 110 graus Celsius, é menor do que a temperatura de saturação para a pressão que eu estou avaliando. Logo, esse estado aqui é um estado de líquido comprimido ou líquido subresfriado. Para determinar a propriedade, então, aqui, líquido comprimido. Para determinar essa propriedade, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu vou na tabela de líquido comprimido e acho, ou a gente pode lembrar lá de termodinâmica que toda propriedade de líquido comprimido pode ser aproximada pela propriedade de líquido saturado na temperatura que eu estou avaliando.
Então, ao invés de eu ir na tabela de líquido comprimido, eu vou na tabela de água saturada e olho para essa temperatura de 110 graus Celsius, as propriedades de volume de líquido e entalpia de líquido saturado. A gente vai fazer isso aqui daqui a pouquinho. O ponto 2, eu tenho uma pressão de 700 kPa e eu vejo na tabela que para essa pressão de 700, a temperatura de saturação é de 169 ou 164,97 graus Celsius. Portanto, a minha temperatura 2 é maior do que a temperatura de saturação para a pressão que eu estou avaliando, o que implica que é vapor superaquecido. Então, eu vou ter que ir nas tabelas de vapor, na tabela de vapor superaquecido para determinar essas propriedades. Então, aqui eu sei que é vapor superaquecido. Então, vamos lá nas tabelas. A gente vem, então, na tabela, como eu falei, o ponto 1 é líquido comprimido. Eu poderia ir na tabelas de líquido comprimido? Poderia, mas é mais fácil eu buscar a informação na temperatura, esqueço a pressão, olho no valor da temperatura, no caso aqui a temperatura de 110 graus Celsius, os valores das propriedades de líquido comprimido. Portanto, aqui, volume de líquido saturado, né? O valor do líquido saturado. Então, para a temperatura de 110, volume de líquido saturado 0,001052. Então, vou pôr aqui de vermelho aqui, volume ou de azul para manter a conta. 0,001052, que é o volume de líquido saturado, e a entalpia de líquido saturado 461,27. Então, aqui eu tenho as propriedades no estado inicial. E isso me permite calcular a velocidade na entrada, não permite? Como é que eu vou calcular a velocidade na entrada? Eu tenho que a taxa máxima, m ponto, é igual ao ρ vezes a velocidade vezes a área. A área ela é fixa, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, que vai ser π vezes o diâmetro é 100 milímetros, portanto é 100 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, metros ao quadrado, dividido por 4. Essa é a minha área. E o volume específico, o ρ, qual que é o ρ? O ρ, a massa específica, é o inverso do volume específico. Portanto, é o inverso aqui de 0, esse aqui, 1,001052. No caso da massa específica, é a unidade de quilos por metro cúbico. Então, fazendo essas contas aqui, eu consigo calcular a taxa máxima, a velocidade 1 vai ser a taxa máxima, que é os 1,5 quilos por segundo na entrada, dividido pela massa específica, que é o ρ. Esse valor aqui vai dar, esse aqui vai dar 950,57 quilos por metro cúbico. Então, aqui, 950,57 quilos por metro cúbico, vezes a área. E a área vai ser esse valor aqui, ó. Vou colocar ele aqui, que eu fiz as contas dela toda aqui. 100 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4 metro ao quadrado. Isso aqui vai me dar uma velocidade na entrada de 0,201 metros por segundo. Essa é a velocidade na entrada. Então, aqui eu já tenho a velocidade na entrada e agora eu vou para a condição no ponto 2. No ponto 2, na saída, eu determinei que é líquido saturado, vapor superaquecido no ponto 2, né? Vapor superaquecido no ponto 2. Então, eu vou para essa pressão de 700, eu olho lá para tabelas de vapor superaquecido, para a pressão de 700, eu não tenho, então eu vou ter que interpolar aqui no meio, mas como eu estou bem no meio, de 600 para 800, a interpolação é uma interpolação simples. Felizmente, eu tenho aqui a temperatura. Se eu não tivesse a temperatura que eu quero, eu teria que interpolar na temperatura e depois na pressão. Faria uma interpolação dupla. Aqui, no caso, a gente já tem, né, para a temperatura, a propriedade de volume para 600. Então, como é que a gente interpola isso aqui? Eu tenho na linha de pressão de 600 kPa, eu quero no valor de 700 e eu tenho para o valor de 800. Eu quero o volume e a entalpia. O volume para 600 é esse aqui, 0,66974. E a entalpia é essa aqui, 3.700,3.700
2,91. Esse é o volume 2 que eu quero, a entalpia 2 que eu quero, e aqui é os valores de volume de líquido e entalpia de líquido para a pressão de 800. Aqui volume e entalpia 3.699,38. Aqui eu faço a interpolação. Se vocês não lembram como é que faz, você vai pegar volume 2 menos 0,66974 por da frente, 0,50184 menos o de trás, 66974, vai ficar igual a, se eu peguei aqui esse volume menos o de trás, vou pegar a pressão menos a de trás, 700 menos 600 dividido, deixa eu arrastar essa tabela aqui um pouquinho para baixo, para não atrapalhar a nossa escrita aqui. Então, 700 dividido por o da frente, 800 menos 600. E eu faço a mesma coisa para a entalpia. Fazendo essa interpolação, é só fazer as contas, eu já fiz elas aqui, a gente obtém então o valor do volume e da entalpia. Então, se eu tenho aqui o volume específico e entalpia, eu posso calcular no ponto 2, para o ponto 2 eu posso calcular a velocidade na saída. A gente viu que a velocidade vai ser dada pela taxa máxima dividido por ρ vezes a área. A taxa máxima que eu tenho, que é 1,5 kg por segundo. A massa específica, ρ2, é o inverso aqui do volume específico. Isso aqui vai me dar 1,7 quilos por metro cúbico. Aqui é quilos por segundo, vezes a área, que é π, vezes o diâmetro, 100 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, metros ao quadrado, dividido por 4. Isso aqui me dá uma velocidade na saída bastante alta, de 111,88 metros por segundo. Então, aqui eu vou ter condições de calcular a variação da energia cinética e, consequentemente, a variação da energia mecânica. Para o item A, ele me pede a variação da entalpia, no caso aqui eu quero a taxa de variação de entalpia, vai ser a taxa máxima vezes a entalpia da saída menos a entalpia da entrada. A taxa máxima que eu tenho, 1,5 kg por segundo. Entalpia da saída, eu tenho ela aqui, 3.700,145, menos a entalpia da entrada, 461,27 kJ por quilograma, vai me dar uma taxa de variação da entalpia de 4.858,31 kW. Vou pôr aqui 4.858,31, 20 alguma coisa, quilowatts, que é igual a, colocando em megawatts, 4,85 megawatts. Esse aqui é o item A. Vou fazer a próxima página aqui, o item B, para não ficar muito apertado. No item B, ele me pede a taxa de variação de energia mecânica. E nós já vimos que isso aqui engloba a taxa de variação da energia cinética mais a taxa de variação da energia potencial. No caso, a variação da energia cinética vai ser m ponto vezes a velocidade na saída ao quadrado sobre 2 menos a velocidade na entrada ao quadrado sobre 2. Eu vou pôr aqui velocidade 2, velocidade 1 para manter a nomenclatura. V2 ao quadrado sobre 2 menos V1 ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ser a taxa de variação da energia mecânica, que vai dar, é só aqui substituir valores, 1,5 kg por segundo, velocidade na saída, que a gente viu que é 111,88 ao quadrado sobre 2, menos a velocidade na entrada, que é 0,201 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai me dar uma taxa de variação. Essa aqui é a energia cinética. Vamos pôr aqui. Essa aqui é a parte da variação da energia cinética. Vou calcular separado aqui. Eu não sei se eu fiz essas contas separadas. Essa aqui vai ser a taxa de variação da energia cinética, e a taxa de variação de energia potencial vai ser o m ponto vezes a gravidade vezes a minha variação em y, que é a minha altura. O m ponto aqui vai ser 1,5 também, quilos por segundo, vezes a gravidade. Vamos considerar aqui a gravidade de 9,81,
metros por segundo ao quadrado e a minha altura é 10 metros. Então, aqui eu tenho a energia potencial e a energia cinética. Fazendo essas contas, eu acho que a minha taxa de variação de energia mecânica vai dar 9,53 quilowatts. Se eu transformar isso em megawatts, para comparar com a parte do item A, que foi a energia térmica e a energia de fluxo, é bem menor do que a parte que engloba a energia térmica e de fluxo, certo? Então, no item C, ele pede a taxa de variação de energia total, que vai ser a minha taxa de variação da entalpia mais a minha taxa de variação da energia mecânica. Logo, esses valores nós já calculamos, foi 4,85 megawatts mais 0,00953 megawatts. Aqui tomar cuidado para manter as unidades na mesma escala, né? Eu não posso aqui deixar em megawatts e aqui em quilowatts, ou aqui em quilowatts e megawatts, não. Tomar muito cuidado com a escala, a ordem de grandeza das suas unidades, das suas variáveis. Então aqui vai me dar uma taxa de variação de energia total de 4,867 megawatts. E o item D, ele me pediu a taxa de calor, mas a gente sabe que essa taxa de calor é justamente a minha taxa de variação da energia total, portanto, os 4,867 megawatts. Então é isso aí, esse exercício é muito interessante, ele envolve alguns conceitos de termodinâmica, balanço de energia, regime permanente, a taxa de fazer o balanço de energia no sistema, né? Quantidade de calor, quantidade de trabalho, mais a quantidade de energia, ou a taxa de energia que entra, menos a quantidade de energia que sai. Essa aqui é a minha primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, né? Deixa eu pôr aqui de vermelho, para ficar primeira lei para volume de controle. Essa aqui. Então, é isso aí.